A graça e a paz, que Deus abençoe, amados irmãos. Estamos aqui em um Café Mais Palavra e queria falar sobre o que acontece quando nós vemos o Senhor. Isaías, no capítulo 6, assim diz as Escrituras: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. O profeta Isaías, ele teve essa visão no ano que o rei Uzias morreu. O rei Uzias, ele reinou sobre a nação por aproximadamente 52 anos. Havia um governo do rei Uzias próspero, de crescimento. E naquele ano que o governo daquele homem foi acabado, Isaías teve uma visão. Ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu a adoração que o Senhor recebia. E 5 capítulos anteriores, houve uma expressão dita repetidas vezes pelo profeta Isaías. Quando Uzias morreu, houve uma desordem na nação, e a nação começou a ficar desolada. As pessoas começaram a se dar aos prazeres da sua carne, a ouvir as concupiscências do coração. E diante daquele cenário, Isaías repetiu muitas vezes: ai de ti, ai de ti, ai de ti. A expressão ai está relacionada a um juízo. Isaías estava em um lugar onde ele via a nação se prevaricando, desviando do caminho do Senhor, e ele repetia essa expressão contínua: ai de ti, ai de ti. Mas quando Isaías, ele viu a Deus, a maneira dele ver foi mudada. Aquela expressão que era para fora agora veio para dentro. Ele já não falou mais ai de ti, ele disse ai de mim. Quando nós vemos o Senhor, ele faz com que os nossos olhos mudam. Antes aquele profeta estava com o dedo estendido, mas agora ele volta o dedo para ele mesmo e fala: ai de mim. Eu reconheço que existe um povo que tem os lábios impuros, mas os meus lábios também são impuros. E quando ele confessa isso, e quando ele tira o foco do problema que estava do lado de fora, e ele vê o problema do lado de dentro. A Bíblia fala que um anjo do Senhor com uma tenaz toca nos lábios de Isaías e ele é purificado. Por que o anjo tocou nos lábios? Porque foi ali que Isaías confessou aonde havia o seu pecado. Talvez se Isaías tivesse falado: os meus lábios são impuros e os meus ouvidos, talvez o anjo também teria tocado nos ouvidos. O fato é que quando nós vemos a Deus, ele muda a nossa maneira de ver. E ele faz com que nós olhamos para nós, para que ele possa mudar a nossa maneira e o nosso coração. Eu queria te convidar a você colocar os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Fita os seus olhos no Senhor e ele vai mudar a sua maneira de ver as pessoas, de ver o mundo, e vai fazer de você uma luz no meio das trevas para que a glória de Deus manifeste através da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.